beleza da nossa cidade é você. Fala, meu povo, começando mais um programa Resenha de Artilheiro. Convido você para ficar ligado com a gente toda segunda-feira aqui na TV Câmara Fortaleza. E hoje vamos falar sobre a atual condição do Fortaleza na Série A, depois da maiúscula vitória sobre o Flamengo no Maracanã. Falaremos também sobre o Ceará, que perdeu para o Paysandu em Belém e está com a luz de alerta ligado na Série B. Acho que não, vamos bater um papo sobre isso. Tem ainda nossos times nas séries C e D e uma entrevista especial sobre o Encontro Nacional de Esportes de Força, que vai acontecer em agosto no Centro de Eventos do Estado do Ceará e muito mais. Comentando hoje, Hugo do Vale e Joy Maciel. Satisfação receber esta dupla mais uma vez. Hugo do Vale, meu parceiro, no rádio e na TV mais uma vez. Fala, campeão. Boa tarde, João Paulo Quintela, Joy Maciel junto com a gente aqui também. Hoje vai ter força comigo mesmo, viu? Ora! Força, não, mais peso. A gente tá lutando aí para poder perder, né? Vamos já começar aí com o Resenha de Artilheiro, falar de Ceará, Fortaleza, Série C, Série D, né? É isso embora. aí. Tem Eurocopa também, Copa América? Tem não? Copa América, tem Eurocopa. Hoje tá filé, viu? Dá um... Como é que as pessoas chique falam? Ampassant, como é? Um negócio da coisa aí. Sei, não. Rapidamente, Tu possível, entendeu? por alto, Não superficial. entendi nada. Não, aí viajou. Como? Panorama. Só um panorama, obrigado. Aí, Obrigado, aí, direção. rapaz, Obrigado, a direção. equipe é diferenciada, viu, meu amigo? Obrigado, direção, para esse ponto aqui. Isso foi bem o Felipe, viu? Foi não, Foi. Felipe? Foi o Felipe? O Felipe é diferente. E ele queria ir pro jogo do Flamengo? Tu é doido, homem. Joyce Maciel, tudo bem, minha irmã? Tudo bom? Boa tarde a todo mundo. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí do Ceará, se está em perigo ou não, né? Ei. E aí, Fortaleza que pega o Vitória, né, na próxima rodada, depois de uma vitória maiúscula aí em cima do Flamengo. E Série C, Série D. E claro que a gente tem que falar, né, de Copa América e Eurocopa. Tá bom, então bora começar falando sobre o Fortaleza, que se prepara para pegar o Vitória na Arena Castelão na próxima quarta-feira. E o Filipeta, o Mick Jagger, vai para o jogo, ele já falou aqui. O time do treinador Vojvoda, só para lembrar, bateu o Flamengo no Maracanã com gol contra do lateral Wesley e o gol do atacante mais lindo do Brasil. Como é o nome dele, hein? El Gato Lutero. E aí, negrada? Tem VT? Se tiver, roda VT. Se não tiver, então roda VT. Roda VTs. É só imagem, né? Um empurrou um que um empurrou o outro. Pra mim, não foi gol, foi falta. Pronto. Falei tudo já. A falta foi do Eric Pulgar. Vai, Hugo. Fala sobre esse Fortaleza, esse momento do Fortaleza que se prepara para encarar o Vitória, que, diga-se de passagem, já venceu o Fortaleza na atual temporada pela Copa do Nordeste. A gente falou lá no rádio, né, sobre o Fortaleza vencer o Flamengo. Não é nenhum tipo de soberba, mas isso aí não é novidade, né? O time do Fortaleza que faz bons resultados quando joga fora de casa, quando a gente fala também que quando tem a pressão, né, ao seu favor, ele vai se manter muito bem dentro do campo, porque o plano de jogo do Fortaleza é muito bem definido. É lógico, quando os jogadores pegam uma equipe como o Flamengo, ele vai querer jogar muito mais do que eles já jogam habitualmente. Isso é natural, até do ser humano mesmo, né? Rapaz, ganhamos do Flamengo no Maracanã, e aí é onde vem o grande problema, né? Não pode deixar a peteca cair, porque vai pegar o Vitória na Arena Castelão. Né? Talvez seja essa, né, a grande dificuldade que o Vojvoda pode ter para poder enfrentar o Vitória aqui na Arena Castelão. Em relação à equipe, o time do Fortaleza é bem superior à equipe do Vitória, tanto não só na tabela de classificação, mas também no plano de jogo. O Vitória que vai com o seu segundo treinador para a temporada. O primeiro, o Léo Condé, que está no Ceará. O segundo, Thiago Carpini, né, que fez um belo trabalho no Campeonato Paulista. Não foi tão bem no São Paulo, né, mas vem tentando se recuperar no cenário nacional justamente através do Vitória, né, que é um time que está na zona de rebaixamento, precisa se recuperar e nada melhor do que o Fortaleza, porque por mais que o Fortaleza tenha essa superioridade, 6 anos de Série A, acaba sendo um concorrente direto pelas pretensões dentro do Campeonato Brasileiro, por mais que o Fortaleza esteja um pouquinho acima. Fortaleza já está num patamar de brigar por Sul-Americana, ao invés de pensar em não cair. Mas o próprio presidente, o próprio diretor de esporte sempre fala sobre isso. A nossa intenção é fazer os 46 pontos, isso. 47 pontos. Né? Então, eu acho que a grande preocupação do Fortaleza são duas. Uma que já vem acompanhando o Fortaleza há algum tempo, né? Para poder ver se consegue sustentar o grupo,
fisicamente, até pelo plano de jogo que tem, marcação alta, né? Dificuldade no adversário no seu campo de defesa, e aí manter o nível dos jogadores na questão física. A gente já viu aí um departamento médico bem recheado, fora alguns jogadores que realmente não entram em campo, né? Dão uns lampejos de melhora, como o Pedro Rocha, como o Machuca, o Marinho, mas não conseguem render. Uhum. Joy, jogo difícil para o Fortaleza, importante, afinal de contas, ele está a apenas 4 pontos do G4, que são as suas pretensões, pelo menos as principais pretensões, mas eu concordo com o Hugo, que como falou Alex Santiago e tantos outros do Fortaleza, o ponto principal, aliás, inicial, é chegar aos 45 pontos e se livrar da zona. Mas nesse momento o Fortaleza está em 7º, se eu não me engano, com 4 pontos de diferença para o G4. Então está bem pertinho de chegar na cabeça. Jogo difícil, né? Com certeza, é clássico nordestino, né? Clássico nordestino. Fortaleza e Vitória. E aí vem de um jogo que ele foi bem, jogou ali contra o Flamengo fora de casa, aí vence, aí vai jogar em casa agora contra o Vitória. Aí o Voivoda tem que ter aquele cuidado dos jogadores não relaxarem. Uhum. Assim, acho que os jogadores do Fortaleza, eles têm noção de que jogar contra o Vitória não é fácil, mas muitas vezes essa questão de ter vindo de uma vitória importante faz com que a equipe relaxe um pouco. Então, o Voivoda tem que prestar atenção nesses detalhes para não vacilar. Como vocês bem disseram, o Fortaleza já perdeu para o Vitória esse ano. O Vitória está ali na luta para não se rebaixar, mas é uma equipe difícil. É clássico nordestino, sempre é difícil, independente de qual seja a equipe. É isso. O Voivoda deve estar de camisa nova hoje, falou sobre a vitória sobre o Flamengo e a gente tirar as nossas conclusões para o próximo jogo diante do Vitória da Bahia. En cuanto ao primeiro tempo, acho que fizemos unos primeros 15 minutos bons, onde conseguimos o marcar un gol. Depois, é verdade que o Flamengo empurrou a gente ao campo próprio e eles tiveram suas opções. En cuanto ao pênalti, bueno, eu não estava tão perto, mas depois eu analisei en televisão, mas deixo para vocês un análisis más crítico, un análisis más detalhado de esa jugada. En cuanto al segundo tiempo, acho que subimos un poco más la línea, nuestra presión fue más alta, nuestras finalizaciones fueron más en un campo como este. Acho que en primer tiempo tivemos muito poucas finalizações, mas tivemos nos primeiros 15 minutos um bom controle de bola. Em segundo tempo, não tivemos esse controle de bola, mas tivemos o perigo. Llevamos perigo ou a trave adversário, criando mais de 5, 6 ou 7 finalizações, convirtiendo un gol bom. A mí me gustan esos goles, ¿me entiendes? Con pases o verticales, con ataques rápidos, aproveitando o espacios y con una boa definición. Entonces, yo que hicimos una partida correcta defensivamente, habíamos trabajado la parte defensiva, necesitábamos este desafío, era un desafío para nos, voltar a ganar fuera de casa, y me sentía forte para ganar hoy. Yo sentía eso, que bueno, que Flamengo, y falei con jugadores, Flamengo es un buen time, reconozco a ellos, tiene una cualidad muy buen treinador, una torcida que apoya, una torcida muy grande aquí, mas estamos en un momento importante, tenemos una secuencia de trabajo, de una estructura que sustenta esa cualidad. Entonces, yo falei con jugadores, no solamente hay un solo talento, meus jugadores también son talentosos y ellos también tienen trabajo y hoy hicieron una partida para merecer esta alegria. Ok, agora vamos para a classificação da Série A, para a gente ver a situação do Fortaleza nesse momento. Eu falei que ele está em 7º colocado, de fato, com 26 pontos, a 4 do Bahia, que é o 4º colocado. A gente lembra sempre, né, Hugo, que o Fortaleza está com um jogo a menos por conta do jogo contra o Criciúma, né, que foi adiado. Na verdade... E 2 porque vai jogar agora contra o Vitória. Então, assim, o Bahia já tem 17, né, cara? O Fortaleza tem 15, então ele pode chegar
Até 32 pontos, lógico, precisa vencer o Vitória, o Atlético Goianiense, mas assim, é um momento importante e especial para o Fortaleza, eu diria, entre os 10 primeiros da competição, em 17 rodadas, tendo 2 jogos ainda por fazer. Que momento massa, né? Principalmente pela consistência do time, né? Depois que jogou contra o Flamengo, voltou até aquela confiança dentro do campo, e os 2 adversários sem querer desmerecer, né? Os próximos jogos do Fortaleza contra a Vitória, né? Tem esse do Criciúma que está atrasado e ainda tem o do Atlético Goianiense. Sim. Quer dizer, são times que ele luta, né? Mas com um objetivo melhor do que esses clubes. E principalmente porque todos eles não vêm apresentando um bom desempenho dentro da competição. Então o Fortaleza não pode deixar de passar. Eu não gosto de usar a expressão obrigação, porque eu acho que não é por aí. Tem outros também que trabalham, então, em busca do mesmo resultado. E jogo de futebol a gente sabe que vai muito pela competência do dia. O jogo contra o Flamengo tem que esquecer, ficou na história, bacana, é bem legal, mas o próximo jogo sempre é o mais importante, então eu acredito que o Fortaleza tem que se aproveitar disso. Primeiro os adversários que vêm pela frente, mas muito mais pela condição de alguns atletas que vêm se firmando mais ainda dentro do Fortaleza, que no caso do Pochettino, do Lucero, o próprio Pikachu, o Bruno Pacheco, né? A defesa do Fortaleza, que agora teve a volta do Kusevich, a volta do Kevin, que é uma ajuda gigantesca, já que a gente citou Pedro Rocha, Marinho, Machuca, que são jogadores ali do meio para frente, que eram para ser utilizados pelo Fortaleza, mas toda vida que o Fortaleza utiliza, não tem um retorno. Já o Kevin é um jogador que responde, então tem que aproveitar esse momento e torcer para a volta de 2 jogadores que para mim são fundamentais. O Zé Wellison na parte defensiva e o Caleb na parte ofensiva, ali do meio para frente, atuando como um 4º homem de meio campo ou até um meio atacante. Tá bom. Joy, G4, Botafogo. O meu fogão, para quem não sabe, Voltou a torcer Botafogo, mas... É porque ele é líder. Eu sou Botafogo. O meu fogão está na liderança, 33 pontos. Palmeiras é o segundo colocado com 33. O Flamengo tem 31. Tite não quer ver o Voivoda por nada, se treme todinho. É o terceiro colocado e o Bahia é regular, porque está no G4 há um tempão aí. Apesar de que nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 vitórias. Derrota, vitória, derrota, vitória, derrota. Mas continua no G4. Triunfo. Triunfo, é verdade. Não Bahia e pode dizer vitória tem que vitória. ser triunfo, né? Ah, verdade, tem isso. E no Z4 tem... Ixi, agora ele meu chora. Deus. Viu? Agora ele chora. Chora. Corinthians, o time é? dele aí É o tá Corinthians, é? encabeçando aí. É o Corinthians? Timão. Ala, Timão. meu Deus. Já jogou 16 vezes, está em 17º colocado. Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e o Fluminense, cara, na lanterna da competição. Eu já fui um dia Fla-Flu, hoje eu não sou mais. E aí, Joy? Aí, só quem não surpreende é o Atlético Goianiense, que querendo ou não, por ter subido de uma Série B, sempre se espera que os clubes que sobem é que ficam ali, que sofram ali, né? Então, assim, Corinthians, Grêmio e principalmente o Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, é o que mais surpreende. Aí teve a demissão do Diniz e até agora não teve melhora de nada, contrataram o Mano Menezes, que no meu ver não seria a melhor opção para o Fluminense. Você demitiu o Diniz para contratar o Mano Menezes, mas enfim, fizeram. E aí, o mais surpreendente no momento para mim é o Fluminense por ele ser o atual campeão da Copa Libertadores. Você não espera que o time que ganha a Libertadores esteja sendo o último colocado do principal torneio nacional. É verdade. O Grêmio até poderia ter essa desculpa pelo o que aconteceu, né, a tragédia, só que aí ele acaba que não pode utilizar essa desculpa porque você vê o Internacional e o Juventude ali, 12º, 13º, que também sofreram, passaram pelos mesmos problemas. E o Corinthians, ele está desde o ano passado, né, de certa forma. Que é isso, Joy? Balança, mas não cai. Né? A realidade é essa, o Corinthians está sofrendo para não cair, já tem, nem desde o ano passado, acho que até 2022 Que também já não foi isso? tão bem. E ano passado só não caiu porque tinha o Santos ali para liberar tanto ele quanto o Vasco ali que se safou nas últimas. Tá bom, vamos dando sequência aqui. O Fortaleza volta a jogar, como nós já falamos aqui, na quarta-feira, dia 17 de julho, na Arena Castelão, contra o Vitória da Bahia, tá? Aí, jogo, como nós já falamos, importantíssimo para o Fortaleza,
para continuar seguindo rumo ao final dessa competição, ficar no G4, quem dera, né? Mas enfim, chegar mais longe possível do Z4 e mais próximo possível do G4. Vamos falar agora sobre os nossos times que estão disputando a Série D. O Atlético Cearense recebeu o América de Natal no estádio Domingão, em Horizonte, e perdeu por 2-1. Detalhe é que todos os gols foram marcados de pênalti, né? Foram por penalidades. Tem VT? Se tiver, roda. Só os lances. Então vai lá, o Hugo do Vale começa falando pra gente sobre Atlético Cearense. Cara, assim, a gente já estava esperando esse tipo de resultado, né? Por mais que o Atlético tenha dado uma crescida dentro da competição e jogando em Horizonte, né? A gente vê o tamanho do América de Natal. Nessa reta final, a gente até alertava que esses times de maiores investimentos, com a camisa mais forte, eles vinham para poder realmente tentar ir a classificação. A gente já tem o Iguatu classificado, estamos na torcida para que o Atlético Cearense deslanche também, né? Ainda faltam 2 jogos, se eu não me engano. Sim. Acho que é mais ou menos isso. Ou é um, ou são 2, ou é um jogo. É. Acho que são 2. E aí torcer pro grande Ari, né? O Ari despontar mais uma vez para poder fazer gols e aí ele conseguir mais alguma pontuação para conseguir passar de fase. Mas, como eu falei, né, essa reta final, os grandes times, não que o Atlético não seja, mas um América de Natal que a gente já destacou aqui, inclusive campeão da Copa do Nordeste, com o comando do Paulinho Kobayashi, inclusive, né, é um time que vai chegar muito forte. Então, assim, resultado que a gente não queria, a gente tinha até uma expectativa de um melhor resultado, porque no Domingão, né, o domínio do Atlético Cearense está vindo sempre jogando ali, mas infelizmente não conseguiu para cima do América de Natal. Próximo jogo do Atlético Cearense é contra o Potiguar, no estádio municipal de Açu, lá no Rio Grande do Norte, e é a 14ª e última rodada que vai definir os classificados o último jogo para a mesmo. segunda fase da competição. Como o Hugo falou, é isso aí, né, Joy? Vamos só ver como é que está aqui. A gente já vai falar sobre a classificação. Do Iguatu ali. Né? Sobre o Iguatu ainda, né? Deixa eu falar o seguinte, coloca a classificação da Série D só para me ter noção de como é que está aqui o Atlético Cearense, mas a gente volta para falar do Iguatu, certo? Coloca em tela, por favor. O Iguatu que podia ter ajudado, né, o Atlético Cearense. Mas Mas se eu não me engano vai ajudar ainda, viu? Próximo jogo, a gente vai já confirmar aqui, mas eu acho que é a América de Natal. Tá, o Atlético com essa derrota saiu do G4, né, cara? A gente estava vibrando com esse momento do futebol cearense, né, Joy? Mas infelizmente com essa vitória, com essa derrota, o América subiu, Souza passou também o Atlético Cearense porque venceu o seu jogo, o Atlético caiu. A última rodada vai falar muito, né? 3 times brigando por uma vaga, né, Joy? Por uma vaga. Souza, Atlético e Santa Cruz. 1, 2, 3 estão garantidos. Já era, né? O América com essa vitória contra o Atlético Cearense acabou se classificando, né, Joy? Joy, a vantagem, teoricamente, né? Porque tudo é em tese, né? É que o Atlético vai pegar o Potiguar. Sim, é. O lanterna da competição, em tese o time mais fraco, não tem mais nada para almejar, então pode ser que isso facilite. Mas quando você lembra que o Vila Nova no passado, na Série B, Fala, meu Deus. precisava ganhar do Cara, ABC. nem fale, na última rodada, aquele jogo ali pra mim foi inesquecível. Mas como ele bem falou, Atlético, o jogo contra o América já seria realmente bem difícil. O América tem um peso na camisa, por mais que o Atlético jogando em casa, era de certa forma um confronto direto, né? Que, se eu não me engano, umas semanas atrás a gente estava conversando, acho que o América estava em quarto. Isso, é isso mesmo. E o Atlético... Era o terceiro. Era o terceiro, então era um confronto direto. Mas a gente segue na torcida, assim, aquela coisa, como ele acabou de falar, o Vila Nova com o ABC deu o que deu, né? Mas eu acredito que o Atlético Cearense consiga conquistar aí uma vitória e aí tem que ficar na torcida para o Souza não vencer, né? Esse aqui é o grande... Acho que o Atlético vencendo o Santa Cruz para ele nem interessa tanto, é a questão Tem esse detalhe, né? Não basta só depende vencer. só dele não mais. depende mais só Não disso. depende ele tem só que dele torcer mais. para o Souza não vencer. Caso tivesse vencido, né? Estava com 20 pontos, poderia até empatar na última rodada. Né? Aqui pelos Sim, né? É isso. Tá bom, Questão de então gol, vamos falar agora de Iguatu, para a gente ir ganhando tempo, né? O Paulinho abriu o marcador para o Santa de Potiguar. O gol do Iguatu foi um golaço do Diego Viana. Muito bom jogador. Coloca em Diego tela
para a gente ver os jogos, os lances, né? Mas a gente já vai comentando em cima também. Diferente do Atlético, Joy, o Iguatu já está classificado, não se preocupa mais com o próximo jogo, óbvio que pode ajudar ao Atlético, mas ele mesmo já está garantido na próxima fase. Sim, o Iguatu, ele desde o começo, né, ele já vinha tendo um ótimo desempenho. Você via que ele vinha numa sequência de vitórias e tudo. Aí começou a perder quando ele perdeu pro 13, que é líder, acho que desde a primeira rodada. Sim, sim. 13 começou ali. Não abandonou. Exato. Mas o Iguatu teve, assim, um excelente... Essa primeira fase, uma excelente primeira fase aí na Série D. Merecido, a gente fica feliz e fica na torcida para que o Atlético Cearense também consiga ali alcançar mais uma vaga, já que o Maracanã, infelizmente, não tem mais possibilidade. É isso aí. O próximo jogo do Iguatu, como nós adiantamos há pouco, olha o gol. Garoto. O próximo jogo do Iguatu é contra o Souza, Exatamente. que pode ajudar ao Atlético. Tá aí, cara. O Atlético não depende só de si, mas depende do Iguatu, né, cara? Mas depende do Iguatu, né, cara? Tem que vencer, ou pelo menos empatar e o Atlético vencer. O Atlético tem que vencer. O importante é que, assim, né, a gente vai falar o óbvio, mas assim, se for entrar em campo torcendo pelo Iguatu e esquecendo de fazer o dele, não adianta, né? Exato. E assim, é um jogo fundamental, na casa do Iguatu, né, num horário onde facilita demais o Iguatu, por mais que é bom a gente lembrar, a gente estava falando do América de Natal, que tem uma força muito grande, o Souza esse ano aprontou, né? O próprio Cruzeiro, né, na Copa do Brasil aconteceu, então é bom ficar ligado. Estadual, porque a gente acha às vezes que vai pegar... A gente está tão mal acostumado que a gente está colocando o Iguatu, por exemplo, numa mesma prateleira do Souza. E não é, né, cara? Historicamente e ainda não é. Dentro do campo, Hoje, o Iguatu, o Maracanã, o Atlético Cearense faz frente a essas equipes, jogando futebol, mas de estrutura, né, a gente passa um pouco distante por enquanto. É isso. E o Maracanã? Como é que está a situação do nosso... Gramado ok. Sim. A gaiatinha. Não, cara, o Maracanã eu acho que vai se despedir da competição, na minha opinião, de uma forma bem bacana e com um aprendizado, né? Eu acho que não houve... acho que não dá nem pra gente colocar na conta do erro. Eu acho que dá pra gente colocar na conta da inexperiência. Sim. Eu acho que valeu para ele, né? É um time que tem uma sustentação muito boa, um comando técnico eficiente do Júnior Cearense. É um cara que já vem conseguindo colocar na série do Campeonato Brasileiro já 2 anos seguidos. Dessa vez, uma vaga na Copa do Nordeste. E né? acho que, se eu não me engano, Copa do Brasil Copa do também. Brasil. Né? Então, assim, não dá para você dizer, e tal. A gente fica chateado, porque, particularmente, eu achava que dos 3, quem ia se classificar seria o Maracanã. Pelo que apresentou no Campeonato Cearense, que na minha opinião foi até melhor do que o Iguatu no Cearense. Sim. Só que aí vem, né, cara, a questão do brasileiro, viagens, desgaste. E o Maracanã optou por praticamente manter o mesmo time. Sim. Fora que emprestou alguns jogadores para jogar a Série B do Campeonato Cearense, que quer queira ou não, sentiu. Exatamente. Beleza, coloca inteira aí a classificação da Série D, mais uma vez, só para a gente reforçar o que a gente acabou de falar. Nós temos aí o Iguatu em segundo colocação. O 13, como a Joyce falou, sobrou essa competição, pelo menos na primeira fase. Sim. Segunda fase é outra história, tá? Os 4 primeiros de cada grupo passam para a próxima fase, é a fase eliminatória, aí pronto, aí é loucura, né? São 8 grupos, cada um classificando os 4 primeiros. O Maracanã que venceu, né? Bom Venceu a gente por 2 a 0, é bom verdade. a gente falar sobre a vitória. Por mais que não passe da 7ª colocação, mas né, tá terminando de uma forma como a gente falou. Se ele termina, eu sei que o Si não existe, mas ele terminando com 15 pontos, você vê que não foi tão desastrosa a campanha. Sim. Né? Ele chega muito próximo, por exemplo, do 4º colocado, que é uma vitória, 3 pontos. Exato. É por isso que eu digo que vale como experiência, né? Olha, não está em pauta, mas temos aí 3, 4 minutos só para a gente fazer referência à Eurocopa, né, cara? A gente não tinha colocado em pauta, porque o foco na TV, de fato, é futebol cearense, mas Espanha, campeã, com uma geração absurda. Aliás, não só a geração, né? É bom destacar o misto de experiência. Carvajal foi quem
iniciou a jogada do gol, por exemplo, e quem fez o resto da jogada foram 2 garotos, né? O Nico Williams. o Williams e o Yamal Hill, né? Então, Lamine Yamal. Lamine Yamal. Então, assim, uma geração espetacular da Espanha. Eu esperava que a Inglaterra chegasse mais forte nessa competição, mas durante a competição nós vimos o quão essa seleção espanhola tem força, chegou muito bem. Mas a geração da Inglaterra também é interessante, né, cara? Cara, eu acho que a diferença, não sei se a Joy vai concordar comigo, eu acho que foi o treinador. Verdade. O treinador da Espanha foi mais ousado, né? Sim. Foi um treinador muito mais certo de dar confiança aos jogadores para ir dentro do campo. O da Inglaterra foi mais comedido. Né? Ele utilizou pouco os jogadores, né, que, por exemplo, entraram ao longo da competição e foram bem e ele não promoveu para ser titulares. Eu vi dessa forma. Agora, uma coisa bacana que eu queria falar é o seguinte, enquanto a gente aqui, né, quer se adaptar ao futebol europeu, né, quer com esse negócio de tática, toque de bola, posse de bola, não sei o quê, os caras lá, eles cada vez mais se espelham no futebol alegre. Sim. No futebol de drible, no futebol de 1 contra 1, no futebol de velocidade. Você vê que a Espanha, 2 jogadores que se dissessem que era brasileiro, todo mundo achava que era. Acreditava, né? exato, com certeza. A própria Inglaterra, né, com o Saka, com o Phil Foden, né, jogadores que buscam o jogo, não tem mais aquele negócio robótico e tal, enquanto a gente quer jogar assim. Está tentando robotizar. Né? A gente está tentando fazer com que o futebol brasileiro perca o brilho. Eu não estou dizendo que você não precisa ter tática, evoluir taticamente, mas você não pode esquecer da principal ferramenta do futebol. Porque quanto mais marcação tiver e você tiver recurso para furar a marcação, melhor vai ser o jogo. E às vezes, com um drible, fugindo de um marcador, você já consegue o espaço necessário para você chegar ao gol. Então, acho que esse foi o diferencial. Né, Joy? É isso, né, Joy? Ganhou o que estava meio que previsto, né? Tanto na Eurocopa quanto na Copa América. Eu meio que, entre aspas, estava na torcida exatamente do contra, porque eu sempre gosto de torcer pro contra. Mas, assim, era bem previsto, né, que a Espanha iria vencer. Você via uma superioridade. Tinha gente até que questionava como é que a Inglaterra tinha conseguido chegar à final. Porque, assim, jogou bem. Mas, assim, realmente, se você for comparar a garra que a seleção da Espanha jogava com a da Inglaterra, você viu uma diferença enorme. A questão da juventude também influencia bastante. Não é fator determinante, mas influencia. E já puxando assim para a Copa América, a gente viu aquele negócio indo para as prorrogações e a Argentina conseguindo aquele gol ali na prorrogação. Mas a Colômbia também nem desmerece, porque eu acho que a Colômbia também jogou muito. Ontem as 2 equipes jogaram muito bem. Então, assim, no meu ver, as 2 equipes ali mereciam. E na Eurocopa você vê que realmente, de fato, a Espanha ela merecia bem mais do que a Inglaterra. Tá bom, vamos para um intervalo bem rápido. Passou os 3 minutos? Passou. Não, Cláudio doida. Bem rapidinho, já voltamos com muito mais futebol cearense e também Copa América. Atos como carreatas e comícios podem ser realizados nas ruas, desde que a Polícia Militar seja avisada antes. Esse é o Tira Dúvidas das Eleições. Aqui, eu, Mariana Fabre, vou te contar quais são as regras da propaganda eleitoral nas ruas. Para começar, propaganda eleitoral só pode ser feita a partir de 16 de agosto. Fachadas de comitês podem ser usadas para divulgar campanhas. Alto-falantes e amplificadores estão liberados até a véspera da eleição e eles podem ser usados entre 8 da manhã e 10 da noite. Mas olha, em alguns lugares não dá para usar, como perto de escolas e hospitais, por exemplo. Comícios e aparelhos de som fixos são permitidos entre 8 da manhã e meia-noite. E tanto as carreatas quanto a distribuição de santinhos podem ser feitas até as 10 da noite da véspera das eleições. Bandeiras podem ser usadas nas ruas e nos carros, desde que não atrapalhem o trânsito. Adesivos também estão liberados, mas tem limite de tamanho e candidatos não podem pagar por eles.
Dá para conferir todas as regras de propaganda eleitoral no site do TSE. Então, confere lá e acompanhe nossas redes para receber informações confiáveis sobre as eleições. Obrigada pela companhia e até a próxima! Fala, rapaziada, muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Mais uma vez, mais uma segunda-feira falando sobre o futebol cearense. Hoje, Hugo do Vale e Joy Maciel. Você busca lá no Instagram, um trabalho que esses caras fazem sensacional. A Joy comenta em várias plataformas. E o Hugo do Vale, juntamente comigo no rádio, na TV e também na cara do Golcast, você pesquisa aí que tem muita coisa boa, tá bom? Ei, gostei. Eu disse pra tu deixar, né, o cavanhaquezinho. É só até hoje, cara. A mulher mandou tirar, não? Não, mandou não. Ah, então deixa, Mandou, pô. hein? Mas o Cláudio Costa pediu. Foi? Foi legal, não? Não. Aí, Ah, ele deixou também. virou referência, né, irmão? Ei, tu Ceará. fala da camisa do Voivoda, mas a tua também é top, viu? Isso aqui é top. Onde é mano. que tem uma bichinha dessa Bem aí? ali, bem ali. Ora. Pesquisa na minha rede social que você encontra. O Ceará, falar nisso, próxima semana, na próxima da próxima, vai vir uma Desafio? Vai vir uma bacana sim, viu? Vou nem dizer qual é a frase que vai ter aqui. O Ceará Como sofreu é? Seja memorável sempre. Não, macho, tem aquela do Clodoaldo que é top. Qual é? Eu sei que termina assim, difícil ser eu, né? Me criticar é fácil, difícil é ser eu. Aí, grande Clodoaldo. Falar em criticar, o Ceará perdeu de novo. Mas pelo amor de Deus. Perdeu. Esquece o Ceará, João. Na sexta-feira, dia 12, o Alvinegro foi até Curuzu e levou um mod de pé. Não, perdeu por 2-1, com direito ao gol do Nicolas. Roda o VT pra gente... Cavani do Nordeste. A Joyce já começa falando sobre o Alvinegro de Porangabuçu. E aí, Calma. Joy? O Ceará levou um gol, começou o jogo, levou um gol logo do Nicolas, né? A lei do ex ali. Foi o primeiro logo, né, cara? Exato. Aí ficaram naquela, não, tá impedido. Acho que o erro é eles ficarem nessa de achar que tá impedido e por isso deixar a bola entrar. Aí foi efetivado, né? E depois disso, acho que um dos jogadores mais contestados do Ceará, pode-se dizer assim, Rafael Ramos, fez aquele golaço que vai já ser exibido, que acho que nem ele acreditou naquele gol que ele fez, sinceramente. Porque, assim, de fato, o Rafael Ramos, desde que ele chegou ao Ceará, ele simplesmente não mostrou o futebol que se esperava. E, na verdade, no Corinthians ele já não era tão bom, até por conta disso que o Corinthians resolveu negociar ele, mas é que ele não demonstrou. Mas como um momento de reação do Ceará, né, ele marca aquele golaço assim, que nem ele estava esperando, e o Ceará leva um gol no segundo tempo, dando a vitória para o Paysandu por 2-1. E o resultado ainda fez com que o Paysandu ultrapassasse, né? O Ceará Passou o Ceará, exatamente, na tabela, né? de classificação, que é o que a gente vive falando, que a Série B ela é muito difícil. Todos os campeonatos são difíceis, mas você vê a Série B desse ano, o Paysandu está lutando para não ser rebaixado, ele vence o Ceará e vai para 12º. Para você ver a diferença, a pontuação, a distância não é muito grande pro G4, né? E aí o Ceará cai para 13º e corria o risco de cair para 14º se a Chapecoense tivesse vencido ontem. A sorte é que a Chapecoense perdeu para o Guarani. Aí tá aí o golaço do Rafael Ramos. Bonito gol. Inacreditável. Bonito gol. Eu acho que ali... Ele que chuta bem, né? Não, ele faz um cruzamento muito bom, diga assim de passagem. Não, Só mas que ele chuta não bem tá de fora da área, é uma acertando, né? característica dele também. Exatamente, só que ele é bastante criticado, né? As pessoas sempre falam que o rendimento dele é muito abaixo e ele marca esse gol. Querendo ou não, foi assim um momento de esperança para a torcida, mas o Ceará meio que tentou, não conseguiu, no meu ver, a minha opinião. Posso até ser criticada por isso. Eric Pulga não jogou bem. Eric Pulga não vem fazendo bons jogos nas últimas rodadas, a realidade é essa. Nesse jogo foi mais um que ele não jogou bem. Aí tem gente que pode dizer, mas a bola não chega para ele, mas assim, quando chega ele desperdiça. As pessoas criticam muito o Saulo Mineiro, falando que o Saulo desperdiça muito, de fato. Mas o Eric Pulga tem também desperdiçado muitas oportunidades, às vezes podendo dar o passe ele não dá e acaba perdendo.
E o Ceará perde mais uma, a segunda derrota do Léo Condé, né, no comando. Sim. Porque, querendo ou não, ele já era treinador diante do Ituano, mas ele não estava em campo. Então, assim, os 2 jogos dele são 2 jogos, 2 derrotas. E vai pegar o Avaí, que está em... Não. Avaí. Não, vai pegar o Avaí. Ele Não, perdeu para o Santos. Perdeu para o Santos, isso. É o que você falou, Ituano. Não, eu estou dizendo assim, ele chegou... Tá, beleza. Isso, exato. Ficou no banco contra o Ituano, né? Exato. Aí Nem no agora banco. vai pegar o Avaí, que está lutando para estar no G4, né? É o líder, Avaí, né? Não, o Avaí tem Líder quinto. Vila Nova. Tá. Não, o líder é o Eu Santos. tô doido. Não, hoje é é o Vila Vila Nova. Nova. É o Vila É. Nova. Nossa, Vila Nova. que loucura. O Loucura. próprio Sami também se assustou, não foi? Foi. Não, realmente, porque aí você vê, mais uma vez, a história da Série B. Cada rodada é um líder novo, né? Aí o Santos joga hoje, então pode voltar à liderança, verdade, né? Exatamente. verdade. Isso. E o Avaí, se vencer, eu acho que o Avaí não consegue chegar à liderança, mas pode chegar a segundo lugar. Cruel, né? E o Ceará vai pegar o Avaí fora de casa. Então, assim, é um jogo muito difícil. Esse jogo contra o Paysandu já era difícil, mas assim, o jogo contra o Santos também, mas o Ceará deveria ter aproveitado mais oportunidades contra o Santos, porque estava jogando em casa, né? Contra o Paysandu, ele deveria ter tentado pelo menos um empate, já que não estava conseguindo ali a vitória, mas, no meu ver, o Ceará jogou bem, mas tem tempo que não joga muito bem. Tá bom. O Léo Condé, ele fala com a gente, técnico do Ceará, ele tenta explicar esse momento do Alvinegro e mais uma derrota à frente do Ceará. A gente lamenta muito o resultado adverso, mas a performance da equipe hoje, no meu entendimento, já foi melhor do que em relação à última partida. A gente teve uma semana de trabalho, onde a gente conseguiu já passar alguns conceitos para os jogadores, eles assimilaram, principalmente no quesito de posse de bola. A gente conseguiu trabalhar bem a bola, passar por todos os setores do campo, conseguimos trabalhar a bola passando pelos corredores, tanto direito quanto esquerdo, centro, criamos boas situações, tivemos chute de entrada de área. É uma pena que assim, a gente sofreu um gol muito rápido, né, logo no primeiro lance praticamente. De uma certa forma, é uma adversidade a mais, mas a equipe mostrou personalidade para reagir. E principalmente no segundo tempo, eles tiveram mais a posse, mas nós tivemos as melhores chances. Né? E no lance que eles fizeram o gol, no você buscar o lance anterior, foi um bom chute do Rafael, que a gente poderia ter feito o gol, até desviou no adversário, acabou que o juiz nem marcou o escanteio, mas enfim, realmente a atuação, né, a performance ainda está longe daquilo que a gente quer, mas já deu um alento, já foi melhor do que a última e é um momento incômodo, sim, na tabela de competição, mas a gente sabe, eu até falei com os jogadores após o jogo, que se a gente conseguir repetir, né, esse nível de atuação, a gente vai estar mais próximo dos resultados positivos. Então é em cima disso que a gente vai buscar e até mesmo melhorar. Tá bom. Diante do que nós vimos, Hugo, e do que nós ouvimos agora do técnico, existe essa possibilidade realmente do Ceará crescer, do Ceará evoluir? A gente lembra que do Ceará, que é o 13º colocado, para o quarto, são apenas 5 pontos. Então, assim, não está tão distante assim, afinal de contas, ainda tem muita competição ainda, né? Mas a gente não pode esquecer que faltam 5 para chegar lá, mas faltam só 3 para também ele chegar lá embaixo. Tem esse detalhe. Isso. Fora os jogos, né, que tem de diferença. Você vê, o Ceará já tem 15 pontos, nós temos Botafogo com 14 junto com o Ituano, temos o CRB com 13 também. Não estou dizendo que vão passar o Ceará, mas Mas é um sinal de alerta análise também. Importantíssima. Sim. Agora, o primeiro ponto positivo que eu achei, a entrevista coletiva do treinador. Você consegue até debater com o cara. É diferente, né, cara? Você consegue ver o que é que o cara está explicando. É verdade. Né? Ele não está dando assim uma desculpa para poder dizer que no próximo jogo vai ser melhor. Ele está dando situações que aconteceram. O primeiro que eu acho que é mais importante, e aí ele tem que se resguardar em relação a isso, foi mais uma vez o Ceará não ter à disposição um zagueiro pelo lado esquerdo. Se você perceber, todas as investidas, ou a maioria das investidas do Paysandu,
foi pelo lado esquerdo do Ceará, onde não tinha David Ricardo e tinha Ramon Menezes. Não porque o Ramon Menezes não é bom jogador, é porque ele não atua naquela posição. Então, assim, como eu já falei, depois de lateral, zagueiro é uma das piores situações defensivas para poder você se adaptar quando você não joga naquele setor. Vão ter condições onde é o contrário. Por exemplo, o Luiz Otávio é destro, mas ele é quarto zagueiro. Ele prefere jogar pelo lado esquerdo, como se fora canhoto, né? Mas a gente tem que observar isso porque já tem algum tempo que a gente vem falando. O Ceará precisa de um substituto para jogar naquela condição ou fortalecer mais ainda aquele local. Porque quando você tem um Matheus Bahia, que é um lateral que avança bastante, você já fica desguarnecido aí. E quando você tem um zagueiro que não é especialista na posição, aí fica mais complicado ainda. A outra coisa, que é um ponto que eu achei positivo, é que o Ceará começa a entender, e através do Léo Condé, que é muito melhor jogar num 4-4-2 do que num 4-3-3. A gente viu o Ailon muito mais por dentro, um jogador fazendo muito mais um quarto homem de meio campo, invertendo em algumas situações com o Lucas Mugni. Lucas Mugni, que é um jogador extremamente criticado, mas que agora, atuando como meia, ele aparece muito mais no jogo. Você vê ele pisando na linha de fundo, fazendo cruzamentos, dando aquela bola para quem vem de trás, né? Então é um jogador que hoje rende muito mais. Com isso, cara, você já tem um elenco muito mais à vontade para estar dentro do campo. Com a volta do Lourenço, eu acho que é um outro ganho para o Ceará. E acho que o Ceará deveria dar mais oportunidades também a quem vem da base. A gente fez um jogo sábado pelo Sub-20 e a gente vê a desenvoltura do Caio Rafael, que é um jogador que hoje o Ceará não tem e não pode desperdiçar um jogador como esse. É um meia, camisa 10, meia atacante, que chega à frente, pode se transformar num terceiro atacante, né? Então, o Ceará precisa pensar nisso. Tem o Fernando Gabriel também, que é um jogador que atua pelos lados do campo, tem força, tem velocidade, né? Para dar até um descanso a mais para o Pulga. O Pulga está, como a Joy falou, e eu já venho falando há algum tempo, você dá uma responsabilidade para o Pulga ser campeão cearense é uma coisa. Sim. Mas você dá uma responsabilidade para o Pulga para ele ser campeão do Nordeste e principalmente subir para a Série A é outra completamente diferente. Na questão física e na questão tática também. Tá bom, o Ceará vai pegar o Avaí, como já foi pontuado aqui, na ressacada na sexta-feira, dia 19 de julho, às 19 horas. Um jogo fundamental para as pretensões do Alvinegro e se afastar do Z4 de vez e encostar lá na parte de cima da tabela de classificação, tá? Falando de próximo jogo, eu também quero falar sobre o Ferroviário. O Ferroviário que volta a campo contra o Ipiranga, em Erechim, no Rio Grande do Sul, depois de amanhã, na quarta-feira, dia 17 de julho, às 20 horas. O Ferroviário, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui. Está na zona de rebaixamento. Está na zona, né, cara? Isso que eu ia falar, o Ferroviário que acabou entrando na zona de rebaixamento, exatamente. É o 17º colocado, então precisa vencer com urgência, com o máximo de urgência, para poder sair dessa colocação complicada e conturbada, tá? Então, jogo na quarta-feira. Apareceu. Tá ali. Jogo na quarta-feira contra o Ipiranga. O Ipiranga que está na primeira página de classificação. Deixa eu falar do Floresta, e aí hoje vocês detalhe já... pro Ipiranga, viu, João? Só te interrompendo, só tem 9 jogos, né? Só tem 9 jogos, né? É verdade. Tem muita gente com 12, 13 já, né? Uhum. Tá bom, deixa eu falar do Floresta, que a gente já faz esse pacote da Série C, até por conta do nosso tempo. Jogando no Rei Pelé, o Floresta venceu o CSA, jogo difícil pra caramba e um resultado espetacular por 2-1 e encerrou a sequência positiva do time alagoano. Coloca os melhores momentos, caso tenha aí, enquanto a gente fecha esse pacote com a informação, de deixa Série eu só C. ver essa subida no ataque aqui no Floresta. Pode tirar o áudio aí, melhor. Pro Romarinho, cortou, cruzamento do outro lado, a cabeçada pro gol! Lohan! Gol! Que eu preciso ouvir os meus comentaristas, né? Então vamos lá. Ferroviário e Floresta, para a gente fechar essa parte da Série C. Joy, Ferroviário, infelizmente, na zona de rebaixamento, e o Floresta, com essa vitória, está em 13º colocado. Surpreendente, né? Porque até, acho que um mês atrás, não sei, isso a gente conversava exatamente que o Floresta
era o lanterna, ou era o vice-lanterna, e o Ferroviário começava a se erguer com a chegada do Kobayashi, né? Então, assim, não tinha muita perspectiva mais para o Floresta. O máximo que a gente via era que ele tentasse fugir, mas a gente até dizia, é muito difícil. Se eu não me engano, acho que o Floresta, os 7 primeiros jogos foram 7 derrotas. Foram. Então, não Demorou tinha. até para pontuar. Exato. Então, assim, ele simplesmente ressurgiu e o que a gente não queria com o Ferroviário está acontecendo. É como se tivessem trocado de lugar, né? O Floresta simplesmente sai do 20º, está agora em 13º, e o Ferroviário correndo o risco de cair para a Série D, onde ele foi campeão ano passado. Então, se esperava um pouco mais do Ferroviário. Aí sai técnico, entra técnico, não faz muitas mudanças no time, porque é aquilo que a gente sempre fala, quando você vai para uma outra série, você tem que contratar. Não é porque é uma Série C. Tem Série C e Série D, então a Série C é mais difícil do que uma Série D, na teoria. Então deveria ter contratado, demorou muito para contratar, né? E na verdade só contratou depois que o Kobayashi retornou praticamente. A realidade foi essa, dispensou alguns, trouxeram outros. E agora está vivendo esse risco aí de voltar novamente para a Série D, enquanto o Floresta surpreendeu e segue fora da zona. Lembrando que o Floresta já fez 13 jogos. Esse foi referente à 13ª rodada. O Ferroviário ainda vai jogar na quarta-feira 13º. por essa 13ª rodada, né? Então, está com 12 pontos o Ferroviário. Quer dizer, perdão, com 11 pontos. E o Floresta tem 13. Então, assim, está embolado ainda. Está embolado, mas ainda é possível para o Ferroviário também a gente, de repente, sonhar com o Floresta fugindo da zona também, permanecendo na Série C. Os dois, né? Ferroviário e o Floresta permanecendo na Série C. Para finalizar, o do Vale, eu vou me despedir de vocês dois, porque eu vou receber 2 convidados hoje, mas fala para a gente aí, fechando a tua participação, próximo jogo do Floresta e o próximo jogo do Ferroviário. Você já havia pontuado a questão do Ipiranga. O Floresta que encara o Sampaio Correia na segunda-feira próxima, às 20 horas. O Ferroviário, o Ipiranga, como nós falamos. Acho que a Joy falou muito bem, né, do que a gente já vem falando aqui dentro do programa. Né? O planejamento não foi bacana, mas a gente tem que passar disso. Né? O campeonato está rolando. O importante é se manter na Série C, ponto. Né? Se aparecer alguma coisa, eu acho muito difícil. Né? Até se tiver uma arrancada fantástica, né? Eu acho que ele não chega a se classificar. Eu, para ser bem sincero também, ficaria satisfeito com essa Série C para se planejar melhor. Floresta contratou bem, mas foi já no meio da competição. Também tem que dar uma olhada nessas contratações. Contrataram nomes e não sei se tecnicamente entregaram aquilo que precisava. Wesley, campeão da Copa do Nordeste. Marcelo Cabo, treinador que já foi campeão em várias outras situações. Enfim, mas o que a gente tem que torcer é isso. O Ferroviário que pega o Ipiranga, que está numa situação muito boa dentro da competição. E o Floresta que no próximo jogo joga em casa. E aí, independente do adversário, é aquilo que a gente está falando. 6-0, 1-0, alguma coisa aí tem que fazer para poder estar perto desses resultados. O quanto mais distante estiver daqui, melhor, que eu acho que é interessante. Lembrando, aquela lembrança chata, ainda tem o Caxias aqui com 10 jogos, é um time que tem uma força, né? Talvez não fique por aqui, mas enfim, vamos trabalhar com o palpável. E o palpável é ganhar as partidas, principalmente em casa. Tá bom. Joy, obrigado, hein, minha irmã? Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Do Vale, me despeço mais cedo hoje de você. Estou recebendo essa dupla que vai estar com a gente aqui. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, até a próxima. Coloca em tela aqui mantém, quer dizer, a tabela de classificação da Série C, que eu quero analisar, né? Atlético é o líder da competição com 28 pontos, o São Bernardo é o segundo colocado com 27, Volta Redonda, que era líder, está com 26, é o terceiro colocado, e o Botafogo da Paraíba continua ali no bolo das primeiras colocações com 24 pontos, perdão, com 25 pontos é o quarto colocado, tá? Na zona de rebaixamento, como nós pontuamos há pouco, o Ferroviário é o 17º, Aparecidense 18º, Caxias 19º e o São José é o 20º. Os times do Sul passaram por uma dificuldade, nós lembramos aqui a questão das muitas chuvas e inundações que tiveram por lá e eles ainda estão se recuperando, tá? Continuando a classificação, temos aí a Ferroviária, Londrina, Tombense, Figueirense, Ipiranga e Remo na primeira página de classificação desta Série C. O Ipiranga, que é o 9º colocado com 16 pontos,
é o próximo adversário do Ferroviário, que também, como bem pontuou o Hugo do Vale, tem jogos a fazer. São apenas 9 jogos até aqui e já vai entrar na 13ª rodada. Na segunda fase, na segunda página, tem um Náutico de muita tradição, tal qual o CSA, que estão aí em 11º e 12º colocado respectivamente, logo acima do Floresta, que nesse momento é o 13º colocado com 13 pontos. O ABC é o 14º com 13 pontos também. Sampaio Correia também tem 13 pontos. A gente lembra que o ABC tem um jogo a menos aí em relação a essas outras equipes. E o Confiança, bem próximo ali da zona de rebaixamento, com 12 pontos ganhos, e é o 16º colocado. O Z4, nós já explicamos aqui, nós já falamos como é que está a Ferroviária, Aparecidense, Caxias e São José, lá no Rio Grande do Sul. Tá bom, traz para mim aqui, eu quero agora convidar uma dupla que já passou por aqui, já falou muito sobre este evento e sobre esta modalidade. Estou falando do LPO, levantamento de peso olímpico. Também luta de braço, eu fiquei sabendo que é bem popular aí a luta de braço, vamos falar também sobre isso, karatê, muay thai, powerlifting, fisiculturismo, tudo isso e muito mais a partir de agora, porque é em apenas um evento. Eu quero receber aqui essa dupla para a gente conversar sobre o Enesf, é esse o nome? Isso mesmo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. A gente queria agradecer mais uma vez estar aqui no programa, né? E a gente já veio a primeira vez falar do Enesf. O Enesf é o Encontro Nacional dos Esportes de Força, onde em um só lugar encontra todos esses esportes aí, vão ser multicompetições dos dias 2 ao dia 4 de agosto, e a gente vai estar recebendo todos esses esportes, né, essas federações, e realizando todas essas competições. Tem imagem aí, é? Coloca aí. Parece eu. É 2 a 4 de agosto. 2 a 4 de agosto. Nós vamos ter 6 grandes arenas, 7 federações participando dentro do evento conosco. Lutas, karatê, muay thai. Dentre os esportes mais conhecidos nós vamos ter o crossfit, né, que é o cross. Vamos ter também o levantamento de peso olímpico, powerlifting. Para powerlifting, que é uma coisa bem interessante, trazer essa modalidade, que é paralímpica, para dentro desse evento, certo? Isso. Vamos ter uma modalidade que, querendo ou não, é pouco conhecida, mas que faz muito jus às brincadeiras de criança, que é a modalidade de luta de braço. A luta de braço vai Tem, estar lá. quem nunca brincou na escola, né, de luta de braço? A gente vai ter o Norte-Nordeste de luta de braço, vamos estar recebendo atletas de outros estados, tá bom? A Confederação Brasileira é quem vem dar o apoio, inclusive ela vai trazer um árbitro internacional para arbitrar a luta de braço nesse evento. Trazendo também um pouco, a gente vai ter a presença de campeões do Campeonato Brasileiro que acabou de acontecer, de levantamento de peso, também vão estar no Enesf, da categoria sub-20, juvenil e júnior, né? Então a gente vai ter muitos atletas campeões rodando dentro do nosso evento. Vai ser no centro de eventos. Isso. Centro de eventos. De 2 a 4 de agosto. A gente vai ter as arenas, os eventos acontecendo concomitantemente, ou seja, são as arenas que estão acontecendo direto. Primeiro festival infantil na sexta-feira, seguido com os adultos no sábado e no domingo. O horário de O funcionamento? horário é na sexta-feira, a gente vai iniciar às 14 horas. Às 14 horas, com pesagem dos atletas, né, recebendo os atletas. Já vai ter algumas competições, né, infantil, no karatê, no LPO. Aí a gente, às 18 horas, a abertura oficial no palco do fisiculturismo, com honras e homenagens a figuras importantes do esporte de força aqui do nosso estado. A gente vai ter um espaço lá dedicado à história dos esportes de força no nosso estado, né? Um memorial, o Memorial José da Páscoa Madeira Neto, né? Que é o memorial leva o nome do Páscoa, sim, que é o criador da Pódio, né? Do Clube Pódio de Musculação. Lembrando também que esse evento vem também para comemorar uma data bem importante nossa, conseguida aqui com muito sacrifício do professor Flávio, que é o Dia, né, Municipal dos Esportes de Força. Isso. Né, isso que vai ser dia 1º. Lá através do gabinete do vereador Germano Rimé, né, que propôs a lei, foi ele que aprovou a lei, eu fiz parte da comissão técnica, né, na confecção da lei.
e a lei recentemente foi aprovada, né? E a Fortaleza, a partir desse ano, terá o Dia Municipal dos Esportes de Força, que será o dia 1º de novembro. Então, nada melhor E do no que evento a gente já vai comemorar essa vitória para os esportes de força também, né? Professor Flávio Rodrigues, que é o coordenador do ENESF, Isso. não é isso? E a Kaeli Castro, Isso. que é a diretora de comunicação da Federação Cearense de Levantamento de Peso Olímpico. É interessante a gente destacar que existe uma federação, aliás, não só uma, são várias federações, né, que a gente já citou aqui essas modalidades, e todas elas com a responsabilidade de organizar e tornar esse evento, de fato, um evento com peso. Fazendo um jogo de palavras aí, né? Então, para participar, já está todo mundo inscrito, não tem mais como se inscrever, ou se alguém quiser assistir, como é que funciona isso para a gente? Fala. Vamos lá, vou trazer isso para vocês, certo? Para poder participar do nosso evento é muito tranquilo. Você quer participar do evento como convidado, né, para poder ver todas as modalidades. O link de inscrição está no link da bio, tá, da página do Instagram do ENESF Oficial. Para você que é atleta dessas modalidades que vão estar aqui conosco, basta ir também no link da bio, tanto do ENESF como da sua federação. Lembrando bem isso, bem interessante, as federações estão com inscrições abertas. Busquem as federações do esporte que você queira se inscrever e aí você vai ver até a data de final. Um detalhe importante, professor, que nós estamos esquecendo é que nós estamos com um lote promocional para quem quiser ir ver o nosso evento. Para quem quiser assistir às competições, a gente está com um lote promocional, porque a gente sabe que os atletas têm a família, né? Isso. E o público, o público, ultimamente, ele gosta muito dos esportes de força, está ficando muito popular, esporte como o powerlift, né? O levantamento de peso olímpico. Então, a gente sabe que vai ter um grande público, né, querendo assistir os esportes e tal. E a gente lançou um combo promocional agora nessa última fase, né, do evento. Como é que a gente consegue? Link da bio da página do ENESF Oficial. No Instagram? No Instagram. @ENESF Oficial. Exatamente. Do jeito que está aqui escrito na camisa, gente. Não tem erro, né? Não tem erro. Você ia falar alguma coisa ainda? Não, queria só agradecer o programa. Agradecer aqui a todos os presidentes de federações que eu consegui reunir, que acreditaram na nossa ideia, tá bom? Agradecer ao Grupo Stand Show, mais especificamente ao Luiz, né, que é a empresa que nos apoia, entra como sócio, fazendo tudo que o evento precisa, dando todo o suporte às federações. Sem a presença do Grupo Stand Show, a gente não conseguiria fazer o evento, né? Então, eu queria deixar esse agradecimento especial e convidar todos a comparecer no centro de eventos dos dias 2 ao dia 4 de agosto para prestigiar os atletas do nosso estado. O nosso estado precisa desse tipo de evento, né? A gente precisa de um evento de grande porte que atrai a atenção, né, da iniciativa privada, tanto para o próprio evento como para os atletas, né? Conhecer os nossos atletas. A gente tem campeão brasileiro, como a Kaeli falou. Então, esses atletas, eles precisam de auxílio, é um esporte olímpico, quem sabe, né? Em próximas Olimpíadas a gente tem um Nossa cearense. meta como federação, tá deixando aqui pra gente, eu também estou com representação da Federação de Levantamento de Pesos aqui do estado do Ceará. Um beijo para o meu presidente André Sabino, que está no Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro, trazendo essas medalhas. A gente vai ter a Copa Jovita Feitosa e lá também a gente vai estar dentro do ENESF com esse evento maravilhoso. Tá bom. Então, agradecer aqui o espaço de vocês. Agradecemos de verdade, muito obrigado pela participação e após o evento, entre em contato aí com o nosso produtor Paulo Sérgio Cordeiro para voltar e falar como é que foi o sucesso. Vai ter muito peso para falar. O Wendel disse que escreveu você lá, viu, no Muay Thai. O Wendel? Tamo lá. Grande Wendel, um abraço. Tá bom, então a gente finaliza mais um programa Resenha de Artilheiro, tá? Produção, roteiro e edição, jornalista Paulo Sérgio Cordeiro, concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Uchoa, edição de imagens, Luan Botelho, engenheiro de telecomunicações e direção técnica Isaac Garcia, coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Renata Sampaio. Na apresentação, eu, João Paulo Quintela, comentários Hugo do Vale e Joyce Maciel. A gente se encontra na próxima segunda-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, às 16h30. E na FM Fortaleza 90.7, nas segundas e sextas-feiras, das 11 às 13 horas. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau.
TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.